De acordo com os dados consolidados da terça-feira, os leitos de unidade de terapia intensiva da cidade de Araraquara estão com 95% de ocupação. Em fevereiro, a cidade, governada pelo petista Edinho Silva, enfrentou uma crise hospitalar com aumento de internações e mortes pela doença e implantou medidas restritivas severas de circulação. Outro local que ficou notabilizado pelo trancamento radical da população e que enfrenta agora a explosão de casos é a Argentina. O país registrou 35.543 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, um recorde desde o início da pandemia, além de 745 mortes. Assim, o governo avalia endurecer novamente as restrições sanitárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Volto com você, Augusto. O que dizer aí da situação de Araraquara depois do lockdown, enfrentando agora aumento de casos? De novo, quando ele festejou, né, como vitorioso, a queda dos casos ali. Ele só pensa nisso. Agora ele está planejando o quê? Além do lockdown, se ele for além do lockdown que ele decretou, rigorosíssima, só se prender a população. E não funciona. Ainda não perceberam que o que funciona no mundo inteiro, o mundo inteiro já aprendeu. No Brasil, a imprensa não vai aprender nunca e, por isso, chega mais tarde aos brasileiros a seguinte informação: estão em melhor situação os países que combinam medidas de distanciamento social, vacinação intensiva e os de máscara, só. Lá em Araraquara é aquele carnaval que ele organiza, o governador aplaude e aí ele vem com mais um fracasso. Aliás, precisa explicar a história dos respiradores ainda ali, roubaram para burro. Diga, Ana. Vitor, mais uma vez a gente vê histórias repetindo mais de um ano dentro da pandemia e aí todas as pesquisas, cientistas sérios já mostrando dados concretos, né, já que estamos há mais de um ano dentro da pandemia em relação ao lockdown, em relação a trancar tudo, que isso não funciona, não existe absolutamente nenhum dado em relação à eficácia dos lockdowns. E é inacreditável que um prefeito ou um governador, um governante, que alguém, uma autoridade ainda esteja considerando esteja indo contra os números que são exatamente, que vão ao contrário, né, do que eles tentam pregar de que lockdowns são necessários. Há quase 3 meses, o Texas abriu, levantou absolutamente todas as restrições de máscaras e distanciamento social. Na época que o Texas abriu, o presidente Joe Biden disse que era uma medida neandertal. O próprio Dr. Fauci aí disse que aquilo causaria um genocídio, que seria um assassinato em massa acontecendo no Texas. E há 2 dias o Texas não registra nenhuma morte por Covid-19. A Flórida está aberta desde setembro, os números continuam despencando. Só para fazer um parênteses, para aqueles que falam, mas é a vacinação em massa, o Texas está em 41º lugar no número de vacinação e a vacinação só foi intensificada há pouco mais de 2 meses, ou seja, quando o Texas abriu, não havia vacinação em massa no Texas, ou seja, houve a abertura da economia com responsabilidade, as pessoas entenderam o que podia fazer, o que não podia fazer, não compraram absolutamente essa ou aquela medida como panaceia, como a única solução dentro da pandemia, e aí a verdade vai se impondo, não tem jeito. 2 minutos, Fiuza. Não, eu queria louvar aqui as informações jornalísticas da Ana Paula, né, que tem esse cuidado de se manter atenta, pesquisando, e está difícil, porque essas informações circulam muito pouco. A gente está num período muito grave. Por que a gente olha e vê Araraquara, Argentina, né, que são os países tematizados aí na nossa reportagem, por que eles ainda conseguem insistir, como disse o Augusto, em medidas que não funcionam e já está demonstrado que não funcionam? Por causa desta proibição, dessa proibição tácita, desta dificuldade da circulação do conhecimento, né? Isso é uma barbaridade. Isso não tem nada a ver com ciência, com civilização, com iluminismo, com racionalismo, com nada. Isso é terrível e está acontecendo.
A Ana tem trazido, desde o início da experiência do Texas, inclusive assinalando que o Dr. Fauci, Anthony Fauci, que é assessor de saúde da Casa Branca, que é o showman da pandemia, condena tudo que possa ser parecido com exercício de responsabilidade, de liberdade com responsabilidade, né? São 3 máscaras, é lockdown, é fechamento de tudo. Isso vai ter que ser apurado. Agora, enquanto a gente ainda está na pandemia, não dá para que no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê um prefeito decretando restrições, toque de recolher, restrições ditatoriais, fechamento de praia, e é visto numa roda de samba, num lugar fechado. Se esse tipo de cena, como aconteceu na Califórnia também, onde vive a Ana, com o governador, fechado no restaurante, se isso não desmoralizou essas autoridades e as medidas que elas tomam, o que mais, né, o público, a sociedade precisa para entender que é um atestado de uso da pandemia para controle, não para defender saúde de ninguém. Para fecharmos, 2 minutos. O que funciona mesmo é a vacina, né? Já existem vários exemplos no mundo. A Inglaterra está tirando máscara, os Estados Unidos, os países da Europa todos, né, com vacina. E aqui no Brasil, as mortes nas idades superiores a 60 anos estão caindo. A gente vê exatamente o que é efeito da vacina. A vacina que funciona. E o lockdown funciona muito, mas é uma denúncia de que o município, um ano depois, o Estado, um ano depois, não se equipou para receber os previsíveis doentes da Covid-19. Araraquara é um exemplo claro de que o lockdown funciona. Caiu o número de infectados, caiu o número de mortos e liberou as UTIs. Só que é o seguinte, isso não é vacina. Esse tipo de isolamento brutal que tem um custo muito alto, tanto para a economia como para a saúde mental das pessoas, isso não é vacina. Você abre e começa tudo de novo, o ciclo se realimenta. É um vírus e o vírus se realimenta. Ele precisa de concentração para ser transmitido, não tem nenhuma dúvida mais. Esse vírus enganou muita gente, trouxe desconhecimento, mostrou que as organizações internacionais não estão preparadas para uma proteção global como eu imaginava, né? Mas é evidente que o tal do lockdown que a gente discute aqui há um ano funciona, tanto que Araraquara funcionou. Agora não é eterno. Vai precisar fazer outro? Vai. Se não tiver UTI, se não tiver hospital.